Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa de análise de benchmarks Ficube, me chamo Alan. Hoje, dia 7 de agosto, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise de Ibovespa. Bora lá, pessoal. Bem, Ibov, né? Ibov acabou, violinou aqui a região dos 133 mil, deixou uma mínima ali no 131.500, desde então vem se recuperando. Chamei a atenção aí que ele trabalhando acima de 134 teria uma próxima resistência no 135, 135.500. Vamos lá, ele foi testar a região e no dia de hoje está rompendo, tá? Bem, se alguém estiver comprado ali da região do 131, comprou antes, né? Tentou ali uma compra pelo risco, ok, tá bem posicionado, o mercado foi a favor, excelente, mas já começa a chegar num ponto aí que eu ficaria atento, tá? Não quer dizer também que se o mercado seguir essa movimentação de alta, permanecer acima desses 135.500, que ele não possa ali buscar de novo, né, a região dos 140 mil, que são os topos ali deixados no mês de maio. Tem aqui o topinho aqui do 141 que ele deixou no mês passado, né? Então pode sim buscar estes pontos, mas eu ainda tomaria cuidado com compras, tá? Eu vejo essa região aí como um ponto de resistência, apesar de hoje ele tá rompendo, né? O mercado o Ibov abriu agora há pouco ali, então tem que ver como ele vai reagir ao longo do dia. É um ponto que eu teria um pouco mais de cuidado, principalmente se ele começar a devolver parte desse movimento de alta, deixar um pavio aí, entendo que ele começa a ter dificuldade nessa região. Vamos lá, para quem está procurando compra, eu ficaria atento em dois cenários, né? Uma continuação dessa movimentação de alta permanecendo acima dos 135.500, aí o 135.500 volta a ser uma região de suporte que ele vinha respeitando ali no passado, e aí qualquer pullback acima dessa região procura nova compra, e aí o alvo passa a ser de novo 140 mil. Outra possibilidade seria ele já começa a bater cabeça por aqui, corrige, volta para testar de novo a região de 134, 133, forma o pivôzinho, aponta para cima, também tendo que pode ser uma compra pelo risco, e aí ele precisa romper para cima dos 135.500, tá? Precisa trabalhar para cima aí desse topo, né, que ele pode marcar nesta região se ele começar a falhar por aqui e desenhar algo parecido com isso, tá? Um ponto importante é o seguinte, né? Se ele bate cabeça por aqui e volta para testar de novo 133, 134, ok, é uma região ali que eu entendo que pode começar a segurar na movimentação de curto prazo, pode marcar um pivôzinho aqui, deixar um fundo mais alto que o anterior e iniciar a movimentação de alta. Mas também, né, não desconsidere uma retomada da movimentação de queda. E aí, quem sabe, até mesmo esse BOV tentando buscar aqueles alvos dos 130, tá? Apesar da movimentação de alta dos últimos dias, eu ainda fico ali um pouco desconfortável com as compras, né? Desde que ele perdeu essa região dos 135.500, tenho chamado a atenção aí que não ficou legal a movimentação, ele até chegou, né, a dar umas puxadinhas ali para baixo, não foi na região que nós havíamos comentado. Tá certo que ainda vejo essa possibilidade, né, se ele falhar por aqui, mas também não dá para descartar, né, a possibilidade dessa movimentação de baixa e ter acabado caso ele permaneça acima de 135.500, ou até mesmo se ele voltar aí para testar essa região do 133 e não perder, né? Começa a segurar por ali, tá? Então, fiquem atentos, para quem está comprado aí já começa a ver uma região de maior dificuldade, o mercado começar a demonstrar fraqueza por aí, entendo que ele pode sim voltar para testar o 133, tá? Ponto importante aí para ser acompanhado no Ibov no dia de hoje. Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, né? WDO FUT. Vamos lá, o dólar segue ali testando região de fundos anteriores, é uma região de suporte importante também, então fiquem atentos. Fiquem atentos que para quem está vendido, principalmente no swing trade, né? Se ele começar a segurar por aqui, permanecendo ainda dentro da consolidação que ele estava, ele pode sim voltar tudo de novo, né? Primeiro ponto de parada seria aqui no 5.560, e se passar para cima de 5.560, veja até a possibilidade desse dólar voltar lá na região dos 5,68, 5,67, tá? É claro, né? Para isso acontecer, ele não pode perder esse fundo, tá? Até porque se ele perde esse fundo aqui, ele tende a dar continuidade na queda, e aí qualquer repique sugere novas oportunidades na venda, tá? Se ele só violinar, né, enfim, testar essa região não perde, aí eu entendo que ele faz algo parecido com isso, testa o primeiro ponto,
Depois eu acredito que ele até pode ele testar mais uma vez a região de fundo, e aí se ele segurar, tenta mandar lá para a região dos 5.670, 5.660, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, para quem procura a venda no dólar, principalmente para a movimentação de swing trade, entendo que aqui não seria o melhor ponto pensando em relação risco-retorno, região de fundos anteriores. Se ele reagir por aqui e começa a segurar, até vejo uma chance aí de compra pelo risco, né? Stop curtinho abaixo dos fundos, e aí a gente tenta pegar esse movimento de repique no dólar, tá? Ponto importante aí para ser acompanhado no dólar, então fiquem atentos. Vamos dar uma olhada agora no intraday, né? E aí para quem faz aí a movimentação de day trade, bem, chamamos a atenção pelo gráfico de 60 minutos que ele perdeu aqui os 5.530, se ele voltasse para testar um ponto para se pensar na venda, tá? Acabou que ele seguiu caindo ali, não fez um movimento de repique, né, pelos 60 minutos, então não deu ali uma oportunidade na venda. Ele está bem esticado na queda, né? Inclusive ele já vem caindo ali, demonstrando uma certa dificuldade, né? Inclusive o candle atual de 60 minutos você já consegue perceber uma certa reação, né? Deixando um paviozinho aí no gráfico de 60. Então cuidado aí, que é um ponto que o dólar pode começar a segurar. Não vejo boas vendas aqui, tá? A tendência no dólar, no intradiário e no movimento mais curto, é uma tendência de queda. O problema é que vender aqui está vendendo no fundo, então eu entendo que não seria o melhor ponto, tá? Para quem procura venda, aguardaria um movimento de repique, para aí sim tentar uma venda, pelo menos ali, acreditando no teste do fundo, tá? Ah, dá para comprar aqui pelo risco? Eu até vejo que é um ponto ali que me chama mais atenção a compra, né? Stop abaixo dos fundos, e vamos ver se ele anda pelo menos aí até a região dos 5.515, 5.510, né? Enfim, testar essa região ali que ele deixou ontem por volta das 11 horas, meio-dia, né? Quando eu vou para o gráfico de 15 minutos, né? Eu entro num tempo gráfico ainda menor. É isso, ele vem na movimentação de queda, topos e fundos descendentes, mas olha, ele está com bastante dificuldade em acelerar para baixo, né? Toda vez que ele tenta romper, acaba tendo uma reação. Se ele passar para cima dos 5.505, né, para cima dessa região que ele deixou logo na abertura no dia de hoje, entendo que ele volta para testar aquela região que eu comentei do dia de ontem, ali por volta dos 5.515, 5.510, que é esse topinho ali que ele deixou no dia de ontem, tá? Então, assim, olha, no ponto atual, é uma região que me chama mais atenção a compra pelo risco, tá? Só toma cuidado porque a tendência é de baixa. Então, se ele perder essa mínima aqui, ele pode acelerar, e aí tem que ser estopado aí se alguém tiver comprado, tá? Passou para cima aí dos 5.504, aí ele vem buscar os 5.516, 5.515, 510. Ali sim é uma região que me chama mais atenção à venda, tá? Vou até deixar marcado aqui em vermelho. Se ele voltar para cá, é um ponto que começa a ter dificuldade aí no gráfico do dólar, caso ele venha testar. Vamos dar uma olhada no gráfico do mini índice, o IFUT. Bem, o mini índice a gente chamou a atenção ontem, né? Ele tem uma região aqui, inclusive eu apaguei aqui sem querer, essa região dos 133 mil que trabalha como suporte, tá? Ele vem testando já há alguns dias, segurou, veio nesse movimento de repique, e eu chamei a atenção que ele tem uma resistência aí entre os 137, né? 137 a 136.800 ali, entre 136 e 137, tá? Um ponto de resistência aí que eu já começo a ver, um ponto de dificuldade aí para o índice futuro. Ele vem nesse movimento de repique. Quando eu vou aqui no gráfico de 60 minutos, no intraday, ontem nós marcamos um ponto aqui pelos 15 minutos, que era a região dos 134.800 ali mais ou menos, né? Ele acabou segurando por aqui, ele fez um primeiro teste, detestou novamente, ficou ali andando de lado, até ameaçou perder no final do dia, mas hoje ele já abre dando continuidade para essa movimentação de alta. Olha, a princípio ele está rompendo aí para cima desses topos anteriores, e essa região dos 135.500, 135.600 passa a ser uma região de suporte em tempos gráficos menores, tá? Então, se ele voltar para testar, dá até para pensar na compra ali. A única questão que eu chamo a atenção para quem está comprado aí no índice, né, é o fato de que estamos chegando em pontos de resistência, tá? Essa região aqui dos 136.700, 136.800 é um ponto que ele tende a ter um pouco mais de dificuldade. Se você observar, tem até uma resistência pela MIMA 144 ali. É claro que não dá para pensar na venda, né, porque o mercado ainda está forte para cima, tá? Gráfico de 15 minutos ainda é para cima. Não faria nada no momento. Se houver qualquer movimento de pullback,
E aí eu ficaria atento na linha verde, primeira linha verde, segunda linha verde, até mesmo essa região de 135,500. Qualquer movimento de correção, eu tentaria ainda uma nova compra. Caso ele siga subindo aí sem correção, não faço nada, acho que é só observar mesmo. Se ele chegar aqui na região do 137, né, 106,800, faz um movimento de pullback, vai para testar topo, não faz novo topo e vem perder nenhum fundinho que ele marque aí nessa região de resistência, até vejo uma possibilidade de venda pelo risco, stop curtinho acima dos topos, e aí a gente tenta pegar esse movimento de correção novamente até os 135,600, tá? Então, para quem está comprado, ok, deixa o mercado andar ali, vamos ver se ele consegue buscar os 136,800. Se houver um pullback no meio do caminho, entendo que ainda vale tentativa de compra, e chegando lá na região de resistência, só fica atento que se ele começar a travar por ali, pode indicar uma correção ali para a gente durante o dia, né? Então, fica atento aí nessa possibilidade, tá ok? Que mais? Vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, né? BTC-USD. Vamos lá, Bitcoin, eu chamei a atenção do 112 como ponto de suporte, 116 como primeiro ponto de dificuldade, que ele precisaria ir trabalhar para cima dessa região. Hoje ele está rompendo, vamos ver se ele fecha aí no final do dia, lá às 21 horas, para cima dessa região. Fechando aí para cima do 116, ele tende a buscar de novo o 119, tá? Então o Bitcoin aí sugerindo para a gente uma continuação da movimentação de alta. É claro, se no dia de hoje ele começar a demonstrar fraqueza, devolve essa movimentação de alta, começa a deixar um pavio aí, já fica perigoso, porque aí ele falha na região de resistência e pode testar de novo lá o 112 como suporte, tá? Então, o importante é que o Bitcoin não perca esta faixa de preço, tá ok? Se perder, fica esquisito aí, então fiquem atentos caso ocorra. E para finalizar, vamos dar uma olhada no gráfico do S&P. Bem, pessoal, S&P 500, então ele respeitou ali a região dos 6.200, né, que era um ponto de suporte que nós marcamos. Chamei a atenção para ficar atento, né, caso ele perdesse aí a mínima desse dia 5 de agosto, que aí já começaria a ficar esquisita ali, indicaria para a gente mais um teste no 6.200, mas ele segue essa movimentação de alta, tá? Inclusive, hoje abrindo com gap de alta, né? Tá chegando ali próximo da região de 6.400, ponto importante, tá? Fiquem atentos, porque se falhar na região de topo, isso demonstra para a gente aí uma dificuldade aí na região, né? Bem, S&P 500 é para cima, eu só fico com um pouco desconfortável ali, né, com questão esta movimentação de baixa que ele deu ali após a divulgação do payroll, né, na sexta-feira. Então, só tomar cuidado, porque isso começa a me dar ali uma leitura de que esse topo aí talvez não seja rompido, tá? Ou até mesmo, né, que se for rompido, ele pode ir lá violinar e depois acabar voltando. Então, para quem está comprado, né, operando a compra no mercado americano, muita atenção aí na região de topos anteriores. Entendo que o mercado vai estar subindo, né? Acho que tem aí a expectativa de corte de juros, né, nas próximas reuniões ali do FONC, e isso tem dado uma animada no mercado, mas graficamente eu vejo aí uma resistência nessa faixa dos 6.400, tá? Se ele começar a falhar, ou até mesmo se ele romper e voltar, quem estiver comprado, quem comprou aí na faixa dos 6.200 consiga surfar essa movimentação de alta, toma cuidado, porque ele pode voltar ali na sequência, pode começar a andar de lado, né? Então, para cima, o mercado americano segue em movimentação de alta, mas eu não vejo relação risco-retorno para compra neste ponto, tá? Quem conseguiu pegar no 6.200, ok, só fique em alerta se ele começar a demonstrar uma certa dificuldade aí na região, beleza? Mas de qualquer forma, S&P 500 segue na movimentação de alta, vamos ver se ele vai dar continuidade aí. Bem, pessoal, vou encerrando por aqui, desejei para todos um excelente dia, bons trades, e amanhã nós estamos de volta. Aliás, hoje à tarde, né? Nós teremos aí nosso programa de cripto, né? Para acompanhar ali, fazer uma análise ali dos criptoativos, ver o que está em ponto interessante. E também teremos nosso programa Tendências ali para falar tanto do mercado brasileiro quanto do mercado americano às 17 horas, tá? Então, até mais tarde aí. Desejo a todos bons trades e lembre-se de dar uma olhada na descrição do vídeo, né? Quem aí não tem ainda o gráfico web, Ficube, com a inteligência artificial, com Prisma para selecionar as melhores ações, com os indicadores Ficube e também com o recurso de desenhar no futuro, quer conhecer ali, né, utilizar ali para entender como funciona,
Entra na descrição do vídeo, assina ali o gráfico web, né, o valor ali no trimestral de cerca de R$ 34,00, R$ 34,90, se não me engano. Dá uma olhadinha lá no site. E aí vocês utilizam ali ele por 3 meses. E qualquer dúvida também, fica à vontade aí para chamar o nosso atendimento lá no site, tá? Então, vou encerrando por aqui, desejo a todos um excelente dia e mais tarde a gente está de volta. Tchau, tchau, pessoal.